Olá a todos, eu me chamo Carla Cristina Assis de Jesus, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias aqui da UFES e primeiramente gostaria de agradecer a todos por terem comparecido, dizer que estamos de portas abertas, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente e também trazer qual o objetivo que nós temos aqui hoje com vocês. Então, nós temos uma disciplina na UFS que se chama Extensão Ciências Veterinárias e Sociedade, que é justamente ter o contato, nós alunos, ter o contato diretamente com a sociedade. E isso nos traz também para algumas doenças que a gente pode direcionar, que algumas doenças que a gente pode conversar com vocês sobre, para a gente ter esse maior contato e para a gente entender também sobre como é o cenário atual de Alegre, por exemplo, com vocês. Então, essa é uma conversa que nós vamos direcionar mais para vocês, que são agentes de saúde, justamente por causa disso, porque vocês têm esse contato direto com os moradores de Alegre, e queríamos também saber qual é a visão de vocês sobre essa doença, ou a visão de vocês sobre o Alegre como a sociedade, ela vem tendo esses acessos, esses dados sobre as doenças em si. Então, hoje, o nosso assunto abordado será sobre a esquistossomose e como essa doença anda no Espírito Santo, e vai ser apresentado pela Ana Clara Nunes, por mim, Carla Cristina Assis Jesus, a Isabela Takahashi, Maria Luísa Fiorida e a Milena Ribeiro. Então, o que seria a esquistossomose? Ela é uma doença parasitária que ela vai ser justamente causada por um parasito. Então, aqui nós conseguimos ver esse parasito na imagem da direita, e o nome, ou a classificação, a espécie dele é justamente o Schistosoma mansoni. Então, é um parasito que vai acontecer ali nos vasos sanguíneos, é um parasitismo que vai acontecer nos vasos sanguíneos, do fígado e do intestino, e ela é popularmente conhecida como xistose, doença do caramujo, ou ela é bem mais popularmente conhecida como barriga d'água, que vocês devem ter ouvido falar alguma vez na vida. Ela é uma doença tropical, então cidades locais que têm esse clima mais tropical, ela vai ser mais presente, uma doença que ela vai ter mais recorrência, e é uma doença negligenciada, então vocês não conseguem, às vezes a gente não escuta, muitas vezes, falar sobre essa doença, mesmo ela tendo uma importância tão grande. E também vai afetar áreas com saneamento básico precário, onde cidades, locais que não têm esse saneamento, esse tratamento de água, tratamento de esgoto correto, são cidades que vão ter uma maior proliferação, uma maior propagação dessa doença. Então, vai ter mais casos de esquistossomose em locais que o saneamento básico ele é precário. Conseguimos ver também, quando a gente pensa no ciclo de transmissão, o que leva aquela doença a chegar no ser humano, a gente tem que pensar principalmente no homem, e como a imagem da esquerda mostra, um homem tendo contato com uma água contaminada, e isso vai trazer também o caramujo, que é esse que chama biofalária. Esse caramujo ele tem um contato direto, ele vai participar do ciclo que vai ser abordado mais à frente para vocês. Então, esses dois seres que estão aqui, eles vão ter uma participação muito ativa no ciclo de transmissão dessa doença. O ciclo de transmissão se inicia com a liberação de ovos nas fezes humanas. Esses ovos, quando eles têm contato com a água doce, eles eclodem e a partir dessa eclosão, eles liberam a sua forma larval. Essa forma larval ela se denomina de meracídio. Esse meracídio, a partir do momento que eles são liberados na água, eles nadam ativamente até encontrarem os caramujos, que se comportam como hospedeiro intermediário. E não são todos os caramujos que vão ser infectados, mas sim os caramujos do gênero Biofilaria. E a partir do momento que essa larva infecta um caramujo, ela vai se desenvolver dentro desse caramujo, se tornando a forma larval chamada cercária. A partir do momento que se desenvolve em cercária, né, que tem a parte do esporocisto e a do esporocisto em cercária. Ela vai ser liberada, essa forma larval, na água, e novamente ela também ela vai nadar ativamente, e essa água já é denominada de água contaminada. E a partir do momento que o ser humano tem contato com essa água contaminada, a cercária ela tem capacidade de penetrar a pele do humano,
e causar essa irritação que está representada na imagem ao lado. Quando a gente vê esses pontos de vermelhidão, ele vai causar uma grande irritação e coceira, por isso que é chamado coceira do nadador. E aí, a partir do momento que essa larva penetra na pele, ela vai perder em questão da cauda e vai começar a sua migração para o fígado através da circulação. E aí, no fígado, elas vão virar vermes adultos, que a partir do momento que tem esse amadurecimento da parte dos vermes, eles vão, tanto a fêmea e o macho vão se acasalar, e aí, quando eles chegam nas veias do intestino, eles começam as fêmeas começam a colocar os óvulos que vão para o intestino e são liberados nas fezes. E aí, alguns desses óvulos podem ficar presos no fígado e causar fibrose. Aí a gente tem novamente o recomeço do ciclo, né? Que aí tem a liberação dos óvulos novamente através das fezes, e aí novamente, quando tem um contato com a água, aí a água é contaminada novamente com com a primeira forma larval dos miracídios, e depois, quando ela infecta, né, os caramujos, a gente vai ter a forma larval cercária que vai causar irritação. Com isso, a gente vai ter alguns sinais clínicos e sintomas e formas clínicas. Na fase aguda, que ocorre semanas após a penetração do parasita na pele, além, né, da coceira na pele, que foi falada a partir do momento que a gente estava explicando o ciclo, a pessoa infectada vai começar a apresentar febre, dor abdominal, diarreia e náuseas. Isso na forma aguda. Então, os primeiros sinais a partir da infecção. Mas se caso a pessoa não ser submetida a um tratamento, aí a gente vai progredir para a fase crônica, quando que ocorre a inflamação e acúmulo de ovos do parasito no intestino e no fígado. Com isso, a gente pode ter aumento do fígado, do baço, né, que vai estar sobrecarregado, principalmente que é o órgão que vai estar sendo parasitado. Além disso, a pessoa pode ter um quadro de anemia, fraqueza e perdas de peso e dor abdominal persistente. E a gente também tem a questão da forma hepatoesplênica, que é quando tem esse avanço em relação aos sinais clínicos, que aí vai ter uma complicação mais séria em relação à forma infectante, que é quando essa pessoa que está infectada, ela pode ter também apresentar o acúmulo de líquidos na barriga, que é quando a gente tem aquele que é conhecido como barriga d'água. E aí esse acúmulo de líquido, ele pode levar a pessoa a óbito. E eu vou dar continuidade falando sobre o diagnóstico e o tratamento da esquistossomose. Bom, o diagnóstico ele é feito através do exame de fezes e como que funciona para ser realizado esse exame. Primeiramente, os agentes de saúde vão entregar os potes de coleta dos exames para os moradores e vão orientar como que vai ser feita essa coleta do material. E também, nesse momento, vão combinar o dia da entrega do material. No dia marcado, o pessoal do laboratório de endemias, junto com a agente de saúde responsável, vai até o local para recolher o material. E essas amostras são então levadas para o laboratório e ali elas vão ser preparadas e examinadas através do método Cato-CATS, que é o padrão ouro para o diagnóstico da esquistossomose. Ele é o mais utilizado e o mais indicado para esses casos. Como se trata de uma pesquisa, as lâminas vão ser examinadas em sua totalidade, ou seja, 100% das lâminas, 100% do material vai ser analisado. E o que vai ser observado nesse material para ser um diagnóstico positivo? Vai ser observado a presença de ovos do esquistossoma, do parasito, né, nas fezes.
Então, a partir do momento que há o resultado positivo, que há a presença dos ovos na lâmina do exame, o médico vai realizar a prescrição para o tratamento da esquistossomose e a agente de saúde vai encaminhar o resultado emitido pelo laboratório junto com a folha de lançamento do ESUS. E a partir disso é feita a solicitação do medicamento praziquantel, que é um remédio de verme. E esse medicamento vai ser solicitado à Regional de Cachoeiro, que envia o tratamento para o município. Então, assim que o medicamento chega, a agente de saúde entra em contato com o paciente e marca o dia para o tratamento, que acontece na própria unidade de saúde. O praziquantel, ele é administrado conforme o peso do paciente e é feito um acompanhamento dessa administração para que não aconteça a devolução dos comprimidos. E depois desse tratamento, é necessário que se faça um acompanhamento, pois é realizado um novo exame cerca de 40 dias após o tratamento para a confirmação da cura. Se o resultado for negativo, o caso é encerrado. É importante destacar que o programa ele não abrange só a esquistossomose, ele também vai abranger outras verminoses. E o medicamento praziquantel, ele não é vendido em farmácia, em drogaria, e ele também não está disponível na farmácia municipal. Ele é obtido só pela solicitação à regional de Cachoeiro, como parte do programa de prevenção à esquistossomose. Então, é extremamente necessário que se faça todo esse passo a passo do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento, principalmente, da doença. E sobre a prevenção e o controle da esquistossomose, como que é feita? É extremamente necessário que se faça a interrupção do ciclo de transmissão do parasita. Essa é a forma mais eficiente de prevenção e de controle. E o controle deve ser feito principalmente dos caramujos, porque eles são o principal vetor de transmissão da esquistossomose. Além disso, também deve-se evitar o contato com água de rios que possa ter a presença desse caramujo, né, para evitar ali todo aquele ciclo acontecendo em relação à penetração das cercárias na pele. Também é necessário que se faça o uso de banheiros e fossas sépticas, que assim dá o destino correto ao esgoto, né? Evita também novamente esse ciclo acontecendo. E a educação em saúde, que é necessário para as pessoas entenderem, compreenderem o que é a esquistossomose, quais são os sintomas e principalmente como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença também. A gente vai falar então um pouco sobre números para vocês, através do portal DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS, nós conseguimos alguns dados e a gente conseguiu o número de casos positivos por ano segundo a sua região de saúde. A gente observa, né, que dos dados de 2015 a 2021, a região metropolitana do estado foi a que apresentou o maior número de casos, né, apresentando aí 1.825 casos. E isso deixa claro para a gente que a doença ela não está só inserida no meio rural, como muitos pensam, né? Ela também está inserida no meio urbano. E além disso, a gente pode ver que a região central ficou em segundo lugar, seguida da região norte em terceiro e por último a região sul. Além disso, a Vigilância Ambiental de Alegre disponibilizou para a gente dados que foram recolhidos através do Programa de Controle da Esquistossomose aqui no município. E a gente observa que, ao longo dos anos, esses dados, esses números de casos, eles foram se reduzindo, mostrando que o quanto o programa é importante para o controle da doença e também como ele é eficaz. Por exemplo, a gente consegue ver que em 2005 tiveram 102 casos, mas com o passar dos anos, esse número ele vem caindo e em 2024, que é o último ano com dados que nós temos, foram 3 casos.
e isso demonstra a importância de se ter o programa. Além disso, o programa ele faz também a prova de cura, né, das pessoas que são acompanhadas. E eles têm todos esses dados registrados e isso demonstra como o programa possui o cuidado não só identificar os casos positivos, mas também de tratar as pessoas e confirmar que o tratamento foi efetivo. Quando a gente foi buscar na literatura sobre a doença e sobre dados do Espírito Santo, então, quando a gente procurou artigos, quando a gente procurou publicações referentes a isso, conseguimos ver que entre 2007 e 2017 foram notificados, foram confirmados 9.481 casos. Além disso, entre 2010 e 2015, 96,1% dos municípios apresentavam a doença. Já em 2023, foram 953 notificações no estado, sendo que 725 aconteceram na região metropolitana. E entre 2016 e 2023, aconteceram cerca de 60 óbitos por conta da doença, sendo que esses óbitos eles aconteceram majoritariamente em pessoas idosas. Além disso, 52,1% dos casos do estado acontecem na zona rural, sendo que os homens representam cerca de 70,8% desses casos e a média de idade entre eles é de 29 anos. E o estado ele possui fatores de risco que predispõem a ele ter esse alto número de casos de esquistossomose. Por exemplo, as condições climáticas do estado, elas favorecem a manutenção dos focos de doença. Isso porque o estado possui uma altitude variável, a presença de bacias hidrográficas, de rios e lagoas, e também áreas de saneamento básico precário. E isso tudo acaba favorecendo o ciclo do parasito, o que faz com que as pessoas continuem tendo contato com ele e assim consigam se contaminar. Além disso, a presença do caramujo hospedeiro é algo crucial, porque sem o caramujo o ciclo não acontece. E como o caramujo, que é do gênero do Bionfalaria, ele é presente em todo o estado, acaba que o parasito consegue se reproduzir. E além disso, existem áreas com a utilização da água dos rios para o lazer, para pesca, para tarefas domésticas como lavar a roupa. Isso faz com que a população ela se torne mais vulnerável à doença. Embora o número de casos seja menor em comparações a algumas regiões nordestinas, a esquistossomose ela exige uma vigilância contínua, uma vez que ela se mantém localmente e pode gerar óbitos em idades avançadas. A alta proporção dos municípios afetados, 96%, indica que essa doença não está restrita a poucos locais. E os agentes de saúde devem atuar, inclusive, em locais considerados de menor risco aparente. Os dados de óbito reforçam ainda a necessidade de atenções especiais em pessoas mais velhas, que podem apresentar formas crônicas e complicações graves. Além disso, a detecção de casos nas zonas urbanas sugere que o foco de atuação não deve ser exclusivamente em área rural. A mobilização deve ser comunitária, além de abranger também áreas de periferia urbana e ribeirinhas. Os agentes de saúde, então, eles têm como papel fundamental no controle e na prevenção da esquistossomose, pois estão em contato direto com essa comunidade e conhecem de perto as condições de saneamento, de hábitos e as necessidades da população. São eles também que identificam a área e as famílias em situação de risco, auxiliando nas ações de vigilância e orientam a população sobre as formas de transmissão e prevenção dessa doença. Entre as principais funções de um agente de saúde, seria identificar e encaminhar essas pessoas com sintomas suspeitos, como dor abdominal, diarreia frequente, fraqueza, aumento do abdômen
especialmente aqueles indivíduos que tiveram contato com água de rio, lagoas e valas. Também é de responsabilidade do agente estimular a realização de exames de fezes para acompanhar esses resultados, garantindo que os casos positivos recebam um tratamento adequado. Outra atribuição importante é orientar sobre o uso correto dos banheiros ou fossas sépticas, evitando que essas fezes humanas contaminem o meio ambiente. Além disso, o agente de saúde ele deve reforçar a importância do saneamento básico e da higiene pessoal, explicando que pequenas atitudes, como não nadar ou pescar em águas possivelmente contaminadas, ajudam a quebrar o ciclo dessa doença. Durante as campanhas de controle, os agentes também devem colaborar na organização e na mobilização da comunidade, ajudando na entrega de medicamentos, coleta de amostras e registro das informações. Além disso, são fundamentais para que o trabalho educativo e contínuo leve essas informações de forma acessível, participando de palestras, visitas domiciliares e atividades em escolas. Com informação, diálogo e vigilância constante, esses agentes de saúde se tornam peças-chave para reduzir a ocorrência da esquistossomose e melhorar também a qualidade de vida dessas famílias em áreas endêmicas. Bom, a esquistossomose, então, ela é uma doença evitável, tratável e controlável, mas que ainda representa um desafio na saúde pública, especialmente em regiões com saneamento básico precário e contato frequente com águas naturais. Além disso, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e as ações educativas, elas são ferramentas muito eficazes para reduzir os casos e evitar as complicações. No entanto, o controle real dessa doença, ela depende do engajamento da comunidade por inteiro. Com o apoio do poder público e a atuação direta desses profissionais de saúde, nesse contexto, então, o papel do agente de saúde é essencial, porque são eles que vão fazer essa aproximação da população com as informações corretas, identificando as situações de risco, incentivando o uso do tratamento e fortalecendo as ações de prevenção. O trabalho, então, ele é contínuo, aliado à educação, à melhoria do saneamento básico e ao caminho eficaz para eliminar a esquistossomose como um problema de saúde pública no Espírito Santo. Mais do que combater o parasita em si, é preciso promover a saúde, a conscientização e a qualidade de vida para essas famílias, garantindo assim um futuro sem essa doença. Muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado essa pequena palestra que nós demos sobre a esquistossomose. Nós gostaríamos de agradecer a colaboração da Prefeitura, do laboratório. Aqui nós temos os nossos e-mails. Vamos enviar também um formulário para vocês, onde podem mandar qualquer dúvida que nós iremos responder e mandar as respostas o mais rápido possível para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.